A tendência de cada um de nós é uma tendência humana. Podemos dizer que ela é tendência, portanto é natural, é normal. É que nós valorizamos o que temos, valorizamos o que gostamos e simplesmente acabamos por eliminar tudo mais, porque achamos que não tem muito interesse. Deixe exemplificar. Por exemplo, a dona Irmengarda ama plantas. Eu escolhi Irmengarda porque assim nenhuma irmã vai ficar achando que é consigo que eu estou a falar. A irmã Irmengarda ama plantas. Ela é apaixonada por plantas, especialmente flores. Então ela tem muitas flores em casa, mas tem muitas. Não é aquele vasinho ou outro que nós costumamos ter. Ela tem muitas plantas. E na casa dela ela tem uma varanda fechada, uma marquise, ela transformou numa verdadeira estufa. Está cheio de plantas por todos os lados. E ela conhece muito daquilo. Ela sabe das plantas todas. Sabe as que devem ficar ao sol, as que não podem ficar, as que podem levar água, as que só levam um bocadinho, as que precisam ou não de algum tipo de tratamento especial. Ela sabe quando é que aquelas plantas vão se desenvolver, quando é que as flores vão aparecer, quando é que elas murcham. Conhece tudo do assunto. Mas a questão é que a tendência da dona Irmengarda é simplesmente ignorar quem não conhece da matéria. Quando ela está a conversar com uma outra senhora e ela mete o assunto das flores ou das plantas, se a outra não for uma pessoa muito voltada para isto, está arriscada da agenda social da dona Irmengarda, porque ela só está interessada em estar com gente que realmente entende muito de plantas e pode partilhar com ela a sua paixão. Outro exemplo, que é para os irmãos não fazerem cara feia e acharem que um problema é feminino. O senhor Abílio, e eu também escolhi Abílio porque acho que não temos nenhum na igreja, o senhor Abílio ama o Benfica. Ele é apaixonado por futebol e sabe tudo do seu clube. Quando você telefona para ele, o telefone dele, antes de atender, está a tocar a música do Benfica, que é para você ficar a ouvir e ter a certeza de que ele realmente é benfiquista. A mente do Abílio é uma coisa impressionante. Ele parece um computador de informações do seu clube. Ele sabe tudo e mais alguma coisa. Você fala sobre um jogo que aconteceu há não sei quantos anos atrás e ele sabe a escala dos jogadores que entraram em campo, quem fez os golos, a que minutos foram, toda a informação ele tem. Realmente é uma coisa impressionante. Para ele, o Benfica é a sua vida, é tudo o que interessa. Mas quando o Abílio encontra um outro homem que não gosta de futebol, há até bastantes, ele simplesmente desliga. Faz de conta que esta pessoa nem existe. Para ele não é concebível que haja pessoas que não amem futebol da maneira que ele ama. E, portanto, se uma pessoa não gosta de futebol, ele simplesmente descarta esta pessoa. Sabem, irmãos, há alguma naturalidade nisto. Nós todos temos a tendência de valorizar as pessoas que trabalham, atuam ou gostam das mesmas áreas que nós. Mas será que isto se reflete na igreja? Certamente que sim. O apóstolo Paulo estava a escrever aos Coríntios e ele teve que gastar algum tempo a ajudá-los por causa desta situação na igreja de Corinto. Os coríntios tinham uma visão muito fechada a respeito do tema dos dons em particular. E eles tinham chegado à conclusão que dom do Espírito Santo era essencialmente um dom, era o dom de línguas, era um dom especial, era um dom interessante, era um dom que fazia com que a pessoa que o tinha parecesse espiritual. E os coríntios, ou pelo menos uma parte significativa daquela igreja, começou a achar que só isto interessava. Quem tinha este dom, era espiritual, era realmente do Senhor, esta pessoa era uma pessoa que valia a pena gastar tempo a conversar com ele ou estar junto dele. Se esta pessoa não tinha este dom, para os coríntios simplesmente ficava de lado, porque não havia importância absolutamente nenhuma. Então Paulo gasta algum tempo para explicar a esta igreja que não havia apenas um dom, não havia apenas um estilo de adoração, não havia apenas uma tendência para o ministério, mas havia várias. E os crentes tinham que entender isso e buscar o equilíbrio, porque eles completavam-se uns aos outros. E nós estamos há algumas semanas a trabalhar este texto, os irmãos já sabem, estou a falar de 1 Coríntios capítulo 12, e vou convidar os irmãos para abrirmos novamente. E hoje nós vamos avançar um bocadinho e vamos ler a lista que o apóstolo Paulo faz, então, dos dons espirituais, segundo a carta que ele escreve aos irmãos de Corinto. 1 Coríntios 12. Depois de explicar
que ele precisava ensinar a eles sobre as coisas espirituais porque eles estavam a ser ignorantes sobre a matéria. Depois de explicar que a verdadeira espiritualidade se provava não por causa de ter um ou outro dom, mas por ter Jesus como o verdadeiro Senhor da sua vida, e alguém só chegaria a este entendimento e a esta vivência se o Espírito Santo revelasse isso ao seu coração. Depois de dizer de forma clara que havia vários dons, ministérios e formas de agir diferentes na igreja, Paulo diz o seguinte no versículo 8, 1 Coríntios 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não temos aqui uma lista exaustiva. Se os irmãos compararem com outros textos de Paulo, em particular a carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele também fala sobre dons e cita um ou outro dom igual ao desta lista, mas cita vários outros. Mas temos aqui uma lista interessante, com vários dons diferentes. Olhem para a lista e vamos ver se consigo ajudar os irmãos a perceberem o que cada um destes dons significa. Paulo diz, a uns é dado o dom de sabedoria. Sabedoria é a palavra grega aqui, conhecida por muitos, é a palavra sofia, que tinha a ver com o conhecimento no sentido de compreender as coisas de raiz, o seu sentido, ir profundamente num assunto, compreender causas e consequências. Era um dom que tinha a ver mais com o entendimento das coisas profundas de Deus, as coisas da palavra do Senhor, de um modo especial. É um dom que estava ligado, evidentemente, à comunhão com o Senhor, a um conhecer íntimo da verdade do Pai. Talvez possamos dizer que era um conhecimento mais intelectual, mais racional, e está ligado à área, por exemplo, da teologia, da doutrina, enfim, daqueles que gastam mais tempo pensando e meditando nas coisas de Deus. Alguns recebem este dom. Outros recebiam o dom do conhecimento ou da ciência. A palavra grega gnosis fala sobre conhecimento de uma forma diferente. Sofia é um conhecimento bastante teórico, é um conhecimento profundo, mas teórico, enquanto que gnosis é um conhecimento prático, é uma experiência que a pessoa tem, ou seja, tem a ver com o uso, a aplicação diária daquilo que se compreendeu. Nós podemos dizer que aquele que recebe o dom do conhecimento ou o dom da ciência da parte do Senhor, ele percebe da parte do Espírito Santo como fazer as coisas, como dirigir as coisas, como colocar o conhecimento que Deus dá de uma forma prática, colocá-lo para ser útil. Não apenas ele entende as coisas espirituais e as verdades de Deus, mas ele sabe o que fazer com elas. Ou seja, é certamente um dom muito útil no que diz respeito ao ensino. E os irmãos verão, principalmente quem faz teste de dons ou faz a avaliação dos seus dons, é muito comum quem tem o dom de ensino ter também o dom de conhecimento ou vice-versa, porque evidentemente um complementa o outro. Paulo está a dizer, uns têm esta capacidade de Deus, de ler a Bíblia e compreender coisas que os outros, nunca tinha pensado nisto, nunca tinha ido tão fundo num assunto como este. Uau, que entendimento, foi Deus que deu. Mas outro lia mesmo o texto, ou compreendia e aprendia, entendia o texto, mas sabia como transmiti-lo em termos de prática. Esta mensagem foi boa, eu sei como aplicá-la na minha vida, não apenas entendi, mas sei aplicar. Era um dom diferente. E Paulo continuava a dar esta lista. Ele dizia, a outros pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé. E os irmãos podem dizer aqui, mas espera aqui, o dom da fé? Então, mas a fé é um dom. Mas não está a dizer aqui que a uns é dado um e a outros é dado outro. Então, alguns crentes têm fé e outros não têm? Como é que é esta história? Bem, irmãos, vamos prestar atenção no seguinte. A Bíblia fala de fé e de vários tipos de fé diferentes. E por incrível que pareça, todas elas são dádiva de Deus. Esta que Paulo está a falar aqui é de uma categoria diferente. Então vamos lá. Todos os crentes em Cristo, têm em comum algum tipo de fé. Por exemplo, todos os crentes em Cristo têm fé para a salvação. Se alguém não creu para a salvação, não pertence ao Senhor. Então, a fé, no caso aqui, é fé salvífica. A fé para a salvação é a fé em Jesus.
foi tocado pelo Espírito Santo para crer que Jesus é o Salvador e que ao morrer na cruz Ele morreu pelos nossos pecados. E quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo disto e ela crê, ela tem fé. Não é esta que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Há um outro tipo de fé que todos os crentes têm que ter, que é a fé básica para nós falarmos com Deus. O autor aos Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que vão a Ele. Portanto, esta é a fé que todo o crente tem que ter. Se nós oramos, é porque nós queremos que o Senhor ouve. Se nós gastamos tempo em comunhão com o Senhor, é porque nós acreditamos que Ele ouve o nosso pensamento, ouve a nossa intenção, ouve as nossas palavras e responde. Todos os crentes têm esta fé ou não seriam crentes no Senhor. Não é esta a fé que Paulo está a falar aqui. Há um terceiro tipo de fé que o apóstolo Paulo escreve quando ele fala aos Gálatas, e ele diz que é uma manifestação do fruto do Espírito. É esta fé que Paulo fala, que faz parte daqueles 9 elementos do fruto do Espírito, é uma fé que está ligada à fidelidade do crente. Não tem necessariamente com o crer, mas com o ser fiel, o permanecer firme. E o apóstolo Paulo dizia aos crentes, aos Gálatas, às igrejas da Galácia, e dizia, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, fidelidade, fé, fidelidade, permanecer firme, estar seguro no Senhor e não ser abalado. Também não é esta a fé que Paulo está aqui a falar. Então, de que fé Paulo fala aqui, irmãos? Paulo está a falar aqui de uma fé prática e especial para ver coisas maravilhosas. Uma fé que tem a ver com a confiança naquilo que o Senhor faz, saber que Deus tem realmente poder para fazer estas coisas e confiar de uma maneira extraordinária e segura naquilo que Deus faz. Algumas manifestações desta fé nós podemos ver, sobretudo, ou vemos muitas vezes naquelas pessoas que às vezes nos parecem muito simples. São simples, mas confiam. Como a situação em que a igreja vai se reunir para orar e pedir a Deus que chova. E estávamos nos preparando para ir para a igreja pedir para chover. Lá na Guiné era uma oração relativamente comum, porque nós precisávamos, ficava seco durante 9 meses no ano e precisávamos que chovesse. E naquele dia, quando saímos de casa para ir para o carro, a Rebeca atrasou-se um bocadinho, porque ela lembrou-se que tinha que ir buscar o guarda-chuva. E todos nós achamos estranho, dissemos assim, mas vais buscar o guarda-chuva para quê? Está um céu azul, completamente limpo, mas a gente não vai para a igreja pedir para Deus mandar chuva. Então tem que levar o guarda-chuva. É uma fé simples, mas que acredita realmente. E nem todos os crentes têm. O Espírito dá a alguns. Só dizer aos irmãos que naquele dia ela foi a única que não se alagou, porque ela tinha guarda-chuva e nós não tínhamos, e realmente houve um temporal no fim do culto. Porque o Senhor ouve as orações de muitas maneiras diferentes e ouviu as orações naquele dia. Este dom de fé, irmãos, será um dom muito ligado à intercessão. Será uma bênção àqueles crentes na igreja que têm o dom de fé, orarem, porque ao orarem pelos seus irmãos em Cristo, ao orarem pelo trabalho, ao orarem pela igreja, eles vão orar com uma confiança, uma convicção da ação de Deus, que nem todos têm, porque é um dom do Espírito. Aqui diz, a outro é dado o dom de fé. Então nem todos têm. O irmão pode pedir a Deus para ter este dom? Pode pedir qualquer dom. E esse talvez seja um dos bons que podem ser pedidos. Depois vem o dom de curas. Aqui é a capacidade dada por Deus para orar por alguém, para pedir ou para declarar a cura de alguém para a glória do Senhor. Há autores, e se os irmãos lerem os comentários vão encontrar alguns autores, que acreditam que alguns destes dons que são aqui mencionados já não existem. Eles creem que estes dons eram dons que só existiam na época da igreja. Eram dons que foram dados para o tempo de Jesus e para o livro de Atos, para confirmar o crescimento da igreja. E que a partir daí estes dons não existem mais. E este é um dos que eles colocam na lista. Este e o seguinte, que é o dom de milagres. Eles dizem, estes dons não existem mais, Deus agora atua de outra maneira, Ele não faz mais isto. Portanto, não há mais ninguém com dom de curas entre a igreja. Pessoalmente, irmãos, parece-me que, com todo o respeito por aqueles que assim interpretam, isto é limitar o poder de Deus. Isso é dizer a Deus o que Ele pode e não pode fazer. Nós não encontramos verdadeiramente em nenhum texto bíblico isto afirmado de forma categórica.
aqueles que assim defendem baseados no texto do capítulo 13, que nós ainda havemos de lá chegar, mas é uma interpretação dentro de muitas possíveis, não é uma coisa clara. Não temos nenhuma dúvida de que no tempo do Senhor Jesus e dos apóstolos, este dom era um dom mais visível, aparentemente mais visível. Mas se ele servia para dar glória a Deus e confirmar a superioridade da fé cristã, eu diria aos irmãos que isso continua a ser necessário e continuará a acontecer em alguns lugares do mundo, talvez não em todos. Eu diria que hoje, possivelmente, não seja um dom muito comum na Igreja Ocidental. Até porque nós vivemos hoje, irmãos, numa situação de bastante conforto no que diz respeito à saúde. Hoje nós temos tanto acesso à medicação e ao tratamento que não havia, evidentemente, nos tempos bíblicos. Mas eu diria aos irmãos que há provas concretas e evidentes de que o Senhor continua a curar de forma extraordinária. Eu não vou dizer aos irmãos que o Espírito me deu o dom de curas, mas direi aos irmãos que orei por algumas situações na Guiné-Bissau que não tinham qualquer alternativa. Cheguei a orar por situações em que a pessoa me foi trazida em estado de coma, já se preparava o funeral. E eu disse ao marido daquela senhora naquele dia, olha, não há nada que eu possa fazer pela sua mulher a não ser orar. Posso orar? Ele era muçulmano. Ele disse, sim, pode orar. Eu disse, mas eu vou orar... Ainda isso, o Messias ou Jomiral, eu vou orar no nome do Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. E ele disse, pode orar no nome que você quiser. Faça alguma coisa, se é que você não pode fazer mais nada, então faça isto. E nós oramos, irmãos, nós oramos. Não foi uma oração de poder, alguns irmãos podem pensar, né? O pastor com a voz trêmula e a mão levantada, invocou. Não, irmãos, não foi nada disso. Foi uma oração simples, que os irmãos talvez até rissem, uma oração que não precisou elevar a voz, porque o meu Deus ouve muito bem, Ele não precisa que eu grite, em que eu apenas pedi ao Senhor que se fosse da vontade dEle, que se fosse o seu desejo para a sua glória, para a honra do seu nome, para a salvação daquela família, que esta mulher fosse recuperada. E ela foi levada de volta para casa em coma, ela não teve qualquer reação enquanto fizemos a oração. Mas no fim daquele dia, aquele marido estava à nossa espera na porta da igreja, para reclamar. Porque ele dizia, a mulher já estava naquele estado há não sei quantos dias e nós levamos para casa daqui e quando chegou a hora do almoço, ela acordou, sentou-se na cama e pediu comida. E à tarde já quis levantar-se e perguntar se alguém ajudava, porque ela queria dar um passeio na feira. E ele não sabia o que fazer com os parentes que tinham chegado para o funeral, porque já estavam todos à espera que a senhora falecesse. Irmãos, eu não creio que tenha o dom de curas, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor continua a fazê-lo quando Ele assim desejar. Portanto, é deste dom que nós estamos aqui a falar. Eu acredito que ele seja raro na Igreja Ocidental, mas não duvido que ele exista de outra maneira em outros lugares do mundo. Da mesma maneira, o dom de milagres, que é o dom que vem a seguir, que tem a ver com o poder de Deus. A palavra é simplesmente dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Ou seja, é poder, é força, é uma coisa fora do comum, que é dado por Deus, possivelmente para agir, para orar e para que Deus intervenha, por exemplo, sobre a natureza, sobre os elementos, sobre o vento, sobre a chuva, sobre o mar e outras coisas assim do género. O dom seguinte já é daqueles que é considerado dos mais importantes pelo apóstolo Paulo, o dom de profecia. Aqui algumas pessoas insistem que este dom teria a ver com a capacidade de predizer o futuro, mas, biblicamente falando, a profecia tem a ver com anunciar a palavra de Deus. Pode ou não ter a ver com o futuro. Trata-se daquilo que hoje nós entendemos essencialmente como o dom de pregação. Aquela pessoa que nós ouvimos e dizemos, sim, Deus capacitou esta pessoa. Deus deu a esta pessoa capacidade para pregar. Esta pessoa não está apenas fazendo um bom discurso, está realmente anunciando a palavra de Deus. Quando eu ouço aquilo que esta pessoa diz, de forma coerente, de forma inteligível, eu posso dizer que entendi a palavra, compreendi a verdade bíblica. Deus realmente falou comigo através do discurso desta pessoa. Esta pessoa tem um dom dado pelo Espírito Santo. Paulo vai gastar todo o capítulo 14 a fazer uma comparação entre este dom de profecia e o dom de línguas, para dizer aos coríntios que o dom de profecia, ou seja, o dom de anunciar a palavra de Deus, era muito mais valioso, porque era um dom que abençoava muito mais do que o dom de línguas. Nós falamos então deste dom como o dom da pregação ou da exposição pública da palavra do Senhor.
Dom de discernimento. Discernimento aqui era a capacidade de distinguir. Distinguir o quê? Aquilo que era de Deus e aquilo que era do maligno. Aquilo que vinha de Deus e aquilo que vinha do homem. Pura e simplesmente da força humana, da carne, da capacidade do ser humano. É um dom dado pelo Espírito Santo extremamente útil, irmãos. Vejam, como ele é dom do Espírito, não tem a ver com razão e nem com emoção. Está acima disto. É Espírito. Então eu não sei se já aconteceu ao irmão ou à irmã de encontrar uma situação, uma pessoa, um lugar, uma proposta, uma ideia, e imediatamente aquilo parece que faz alguma impressão. Eu não sei explicar, racionalmente eu não sei explicar, emocionalmente eu não tenho nenhuma razão para ter um sentimento mau em relação a esta situação, mas lá no fundo algo me diz que não está certo. É possível que seja uma manifestação do discernimento dado pelo Espírito Santo. É uma capacidade dada pelo Espírito para distinguir e abençoar a Igreja na separação daquilo que é realmente de Deus e aquilo que não é. E este é um dom que nós precisamos, irmãos, precisamos. Porque nós vivemos num tempo em que tanta gente apresenta-se com a palavra de Deus na mão e teoricamente dizendo que anuncia aquilo que é a verdade do Senhor. E nós precisamos de discernimento espiritual para compreender aqueles que são realmente do Senhor e os que não são. E Paulo, por fim, fala sobre o dom de línguas e o dom de interpretação. Aqui, Paulo estava a usar uma expressão que os crentes de Corinto conheciam bem, e quando ele fala aqui de línguas, ele está a falar sobre a capacidade dos crentes de, em êxtase ou em um momento de arrebatamento, falar línguas que não eram da terra. Seriam línguas dos anjos, línguas do céu. O apóstolo Paulo vai se dedicar mais tempo, no capítulo 14, a explicar a distinção entre estas. Seria alguma coisa do tipo, alguém quer adorar a Deus de tal maneira e as palavras faltam. Já lhe aconteceu? Você quer, parece que o coração vai arrebentar e eu não consigo. E nessa hora rompia um falar com Deus de uma forma que você não sabia de onde vinha e que usava palavras que não seriam palavras do nosso vocabulário, mas que no seu coração você percebia claramente que era algo que vinha do Senhor. Seria este o dom de línguas, o dom genuíno, o dom verdadeiro, mas que os coríntios tinham levado ao extremo, e nós depois gastaremos algum tempo procurando perceber isto. Hoje não vamos fazê-lo ainda. O dom da interpretação tinha a ver com a capacidade de entender a língua estranha. Aquela pessoa estava ali a falar numa língua que ninguém estava a perceber, e então alguém recebia do Espírito a capacidade de dizer: o que este irmão está a dizer é isto, isto, isto e isto. Porque aquilo que a pessoa estava a dizer eventualmente seria útil para a Igreja, e desta maneira havia a capacidade da interpretação. Ou seja, como os irmãos veem, por esta lista do apóstolo Paulo não é completa. Ele não menciona aqui, por exemplo, dons que aparecem em outros lugares do Novo Testamento, das próprias cartas do apóstolo Paulo: o dom de ensino, o dom de misericórdia, o dom de generosidade, o dom de exortação, o dom de missionário, o dom de aconselhamento, o dom de criatividade artística, o dom de liderança. Estes aparecem em outros lugares da Bíblia, aparecem na lista que Paulo dá aos Romanos, aparecem na carta aos Efésios, enfim, aparecem em outros locais. Ou seja, os dons são muitos, são muitos. E eles podem ser divididos de muitas maneiras. Vamos apenas sugerir aos irmãos uma. Poderíamos dividir os dons em aqueles que estão ligados mais à área do conhecimento e da sabedoria. Dons como sabedoria, conhecimento, criatividade, generosidade, habilidade manual, organização, seriam dons mais ligados ao entendimento, ao conhecimento. E depois há os dons que são ligados ao envolvimento com as pessoas, como a profecia, o dom missionário, o dom de aconselhamento, de hospitalidade, de misericórdia, de evangelização, de liderança, de serviço, diaconia. É o dom de serviço, o dom próprio do diácono, que tem prazer em servir aos outros. E haveria um terceiro grupo que seriam os dons mais ligados à manifestação do poder do Espírito Santo. Então aqui, libertação, discernimento, fé, curas, milagres, oração em línguas. É importante, irmãos, nós guardarmos algumas coisas a respeito então dos dons espirituais, e eu queria que os irmãos guardassem estes aspectos que são importantes. Primeiramente, em relação aos dons e aos mandamentos da palavra do Senhor. Quase todos os dons têm um mandamento associado. Por exemplo, todos nós somos chamados a dar testemunho de Jesus, mas algumas pessoas têm o dom de evangelismo. Reparem,
Todos nós somos chamados a dar testemunho de Jesus, mas alguns são dotados pelo Espírito de uma capacidade especial de evangelizar. Então, eu sei que eu preciso testemunhar, mas faz-me às vezes confusão como é que aquele irmão para numa bicha e em 2 minutos ele já está a falar de Cristo para a pessoa que estava ao lado. Eu digo, mas eu não consigo fazer isto. E eu às vezes fico deprimido porque eu não tenho esta capacidade. Calma, irmão. É provável que aquele irmão tenha o dom de evangelismo. E isso não quer dizer que você não tenha a responsabilidade de dar o seu testemunho. Mas ele recebeu um dom. Vamos ajudá-lo no desenvolvimento do seu dom e vamos perceber qual é o seu dom, porque você de certeza que também recebeu um. Todos nós somos chamados a servir aos outros, mas alguns têm o dom do serviço. Todos nós devemos nos ajudar e nos auxiliar uns aos outros, mas alguns têm particular capacidade, disponibilidade, vontade, prazer em fazer o serviço, em ficar nos bastidores, não querem aparecer, mas estão sempre prontos para fazer alguma coisa para poder ajudar e dar auxílio. Nós então temos que obedecer ao mandamento. Não é porque nós não temos um dom, como o de evangelismo, que nunca vamos falar de Jesus. Nós devemos obedecer ao mandamento, mas entender o dom. Eu obedeço à ordem do Senhor, mas tento entender na área em que Deus me capacitou, porque nesta é onde eu vou poder ser mais bênção, porque estou mais preparado para fazê-lo. Os dons, todos eles, são dados ao corpo. E os irmãos viram no texto, nós já lemos isto e já repetimos várias vezes. Os dons não são dados ao crente para serem exercidos fora do corpo. Um crente isolado, sem participação no corpo, é uma aberração. É um membro fora do corpo. Não faz sentido nenhum. Nenhum dom, por mais espetacular ou significativo que seja, pode prosperar e ser abençoado fora do contexto da igreja. Então os dons têm que ser compreendidos e aplicados dentro do contexto da igreja, porque então aí eles são bênção, eles enriquecem, eles completam e eles acrescentam, como o Senhor deseja que eles façam. Todos os dons devem ser exercidos em estrita ligação com a palavra de Deus. Eles devem existir e atuar dentro da submissão à palavra. Um dom que atua contrariamente à revelação de Deus escrita é um contrassenso. Então Deus vai nos dar capacidade para fazer alguma coisa que é contra aquilo que a sua palavra diz? Não faz sentido. Seria um Deus de confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Portanto, sabendo que o dom foi dado pelo Senhor, nós olhamos na palavra e nós encontramos nela a direção, a orientação para a atuação dos dons. Podemos dizer que nela nós temos um guia para o uso dos dons que o Senhor nos deu, e muito disto vem através do exemplo que nós encontramos nos servos do Senhor da palavra, que tiveram dons semelhantes a estes. Os dons, sendo capacitação do Espírito Santo, exigem o nosso contato e a nossa comunhão com o Senhor o mais profunda possível. É natural, sendo assim, os dons precisam ser exercidos pelo crente num contexto de oração. Já hoje conversamos aqui, já hoje estivemos juntos falando sobre isto, enquanto aqui meditávamos na hora do almoço, em que não almoçamos e ficamos aqui a orar, nós dizíamos aos irmãos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se queremos que o Senhor nos use, que se queremos ser instrumentos poderosos nas suas mãos, usando os dons que Ele nos deu, nós precisamos nos aproximar do Senhor em oração. E como os irmãos ouviram da pregação desta manhã, oração é treino, disciplina. Não pode acontecer só quando me apetece. É claro que os dons têm que ser exercidos sob a direção do Espírito Santo. É Ele que dá. Se é o Espírito, se os dons são do Espírito, nós temos que buscar o controle do Espírito para poder manifestar os dons da maneira mais completa. Veja bem, irmãos, não confundir dom e fruto. Mas o dom do Espírito Santo é manifestado dentro do contexto do fruto do Espírito Santo. Então, o dom que eu tenho, ele vai ser exercido no contexto, no pano de fundo do fruto. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, fidelidade, bondade, benignidade, temperança, mansidão. É neste contexto que o dom vai ser exercido. Porque é um dom do Espírito Santo, naturalmente tem que ser assim.
Se não for feito desta maneira, ele pode inclusive fazer, como a fazia na igreja de Corinto, levar à própria divisão da igreja. E, irmãos, os dons devem ser exercidos no âmbito da autoridade espiritual da igreja. Por uma questão de submissão e prestação de contas. Vamos repetir, dons, por mais extraordinários que sejam, exercidos fora da igreja, sem controle, sem apoio, sem a autoridade espiritual da igreja do Senhor, acabam por trazer imensa dificuldade. E, infelizmente, algumas pessoas se sentem, por causa de um dom que receberam e percebem que foram dotados pelo Senhor de alguma coisa, acham que estão acima de tudo mais e que não precisam mais prestar contas a ninguém, não precisam estar debaixo de nenhuma orientação, podem simplesmente fazer o seu trabalho de qualquer maneira. Estão errados. Estão errados. A palavra de Deus nos ensina que os dons do Espírito são exercidos de acordo com a autoridade espiritual que o Senhor coloca na igreja. Mesmo aqueles que o Senhor coloca à frente da igreja, eles precisam prestar contas à igreja, porque eles não estão ali para mandar, estão ali para abençoar, para contribuir, e como tal, eles acabam por prestar contas aos membros da igreja, para que seja confirmado o seu ministério, porque dom sem prestação de contas é tentar andar no fio sem rede. O risco de cair é muito grande. Irmãos, mais uma vez, eu queria que os irmãos olhassem para isto e ficassem maravilhados com aquilo que é a Igreja do Senhor Jesus. Um conjunto de salvos, redimidos, capacitados pelo Espírito Santo, com dons que se complementam, que se unem e que nos tornam este instrumento extraordinário de Deus. Qual é o instrumento? Eu sozinho? Não, irmão. Eu, mais o irmão, mais a irmã, mais o outro irmão, mais aquele outro irmão, mais aquele outro irmão. Nós formamos o corpo de Cristo. Nós, juntos, somos o corpo de Cristo. Somos instrumento. Qual é o meu dom? Como é que eu posso usá-lo para a glória de Deus? Aonde eu me encaixo ao serviço do Senhor? Estas são as perguntas que o crente deve fazer e que deve saber responder com convicção e alegria, porque quando exercemos ministério dentro da igreja, de acordo com o dom que o Senhor nos capacitou, nós o fazemos com alegria, nós o fazemos com satisfação, nós o fazemos para a bênção maior, porque Deus nos colocou na igreja exatamente para ser aquilo. E nós fazemos isto olhando para Cristo, o grande autor da nossa salvação.